Assim como o senhor, muitas pessoas, depois de um diagnóstico, resolvem aproveitar melhor a vida. E assim como a Thaís citou, nós temos, segundo o Ministério da Previdência e do Trabalho, 500 mil de brasileiros afastados em 2024 por causa de doença de saúde mental. A gente é muito educado a trabalhar, mas não é educado a aproveitar a vida, a ter prazer, né? E não precisamos de um diagnóstico para aprender a ter prazer. Falta ensinar, a gente não aprendeu a valorizar, a ter prazer. Isso talvez tivesse que ser ensinado desde cedo, para a gente não necessitar tanto de um like para ser feliz e pudesse produzir a nossa própria felicidade. Eu vou até ampliar. Na consciência, né? Eu vou até ampliar, porque eu acho que a gente desaprende, né? Porque a criança, às vezes, ela brinca ali e tem a felicidade e o prazer em pequenas coisas que a gente parece que vai perdendo, né? Ao longo da vida. Para não precisar de um diagnóstico para aprender que a gente pode aproveitar a vida e dosar a hora trabalhada com hora de lazer e até aproveitar o trabalho também. Bom, eu vou destacar dois aspectos na sua pergunta. Um vai dentro do que você espera que eu diga e o outro eu não sei. Então, em primeiro lugar, é absolutamente importante que tenhamos preparo para o prazer, que é um tipo de experiência que desperta desconfiança, sempre despertou. Na família, por razões antigas e conhecidas, mas também na escola, hein? Eu costumo dizer que tive aula de matemática ao longo da vida, então, tipo matemática 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Mas sobre o prazer não lembro de ter tido nenhuma aula. Estudei com os jesuítas e tive aula de educação sexual, mas dada por um padre Dutra, extraordinário, padre de 94 anos. Você pode imaginar que eu aprendi muita coisa, mas o prazer não foi o foco da questão. Então, não há propriamente um preparo para o prazer. Um primeiro problema é que quando a palavra prazer é mencionada, ela é imediatamente vinculada, associada aos prazeres do corpo, como diziam antigamente, né? Saciedade e atrito, matar a fome, matar a sede e as intimidades. Então, esses prazeres que desde o banquete até a filosofia contemporânea são chamados de inferiores, não por serem ruins, mas por contribuírem pouco para a vida boa, dado o fato de serem efêmeros, pouco sustentáveis e assim por diante, né? O prazer de um orgasmo durará segundos, né? Então, lançamos a luz para os prazeres do espírito, que são aqueles que exigem a participação da vida do espírito, da articulação de ideias, da inteligência, da razão, da sensibilidade e artística, por exemplo, literária, etc. O prazer de acompanhar uma entrevista, de assistir uma aula, de ler uma obra literária, etc. Bem, como você haverá de entender, para esse segundo tipo de prazer, menos efêmero e mais sustentável, é preciso um pouco de formação. Para você ter, digamos, o tanto de prazer que um Rembrandt pode te proporcionar, seria legal se você tivesse tido algum preparo para acompanhar as nuances da pintura holandesa da época em questão. Então, seria fundamental que o aprendizado, o estudo e o conhecimento fossem permanentemente vinculados ao prazer do espírito, o que não acontece. Quando eu pedi ao professor de literatura que me indicasse a leitura de um livro, porque eu já tinha lido os do ano, porque também não tinha mais nada o que fazer da vida, ele me indicou Dom Casmurro, veja só. E eu perguntei por que este livro e não outro. Ele poderia ter me dito: porque Dom Casmurro é do caralho, é incrível, é maravilhoso, é alucinante, a leitura é prazerosa, blá, blá, blá. Nada disso foi dito. O que foi dito foi:
vai cair certamente em alguma prova, vai cair no vestibular, vai cair... Ou seja, Machado de Assis foi rebaixado a uma espécie de obstáculo institucional, uma espécie de protocolo, uma espécie de... Então, eu desvinculei a leitura de uma dimensão prazerosa, instantânea, imediata, que poderia ter sido ali costurada com força. E se o de literatura fez isso, você imagina o de logaritmo, o que não respondeu, qual a importância de saber somar logaritmo. Ele poderia ter dito, porque a matemática... Vem cá que eu vou te explicar, cara, a importância da matemática na vida. Eu vou começar lá de trás, eu vou falar do Pitágoras. Você sabia que quando o Pitágoras montou o teorema dele, não havia algarismo? Isso é uma coisa de louco. Ele propôs que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos quadrantes, mas não tinha 2, 3, 4, 5. É geometria por geometria, né? Pô, isso é incrível e tal. Poderia... Ele falou, malandro, uma questão de logaritmo cai na FUVEST, né?